O ser humano, a nossa gênese, nós somos seres que temos medo do desconhecido, temos medo do vazio, temos medo do que não sabemos. Olá, como vai? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Business to Podcast. Desta feita, vamos ter uma entrevistada super interessante. Hoje tem um detalhe, estou sozinho, eu não tenho co-host. O Lucas, no que vocês conhecem tanto, ainda não voltou. E o Igor, que estava me dando uma força, hoje resolveu ficar doente. Então, infelizmente, eu estou sozinho. Vai ser uma prática também, isso vai ser diferente. Mas hoje eu tenho o grande prazer de estar com a Cristina Maldonado. A Cristina Maldonado eu já a conheço, já trabalhamos juntos, né, em Angola. E a Cristina é uma profissional que eu vou dar só a síntese das atividades da Cristina e depois ela vai falar, obviamente, muito melhor sobre ela. Cristina é uma consultora internacional em cultura organizacional e desenvolvimento de liderança. Ela é mentora internacional da Seed Stars nas áreas de empoderamento feminino e startups fundadas por jovens mulheres. Ela é uma facilitadora em cursos de educação profissional do MIT. Cristina, bem-vinda ao nosso Business to Podcast. Por favor, fale mais sobre você, porque eu sei que a gente tem aqui um currículo muito vasto e ninguém melhor do que você para contar quem é a Cristina. Bom, Eduardo, em primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme rever-te e estar contigo na mesma sala a fazer algo juntos. E pronto, é mesmo um prazer voltar à conversa contigo. E pronto, então, quem é a Cristina? Olha, eu costumo dizer que eu tenho 57 anos, mas eu costumo dizer que tenho 114 vidas, 114 anos de vidas, porque a nossa vida vai se desenvolvendo e eu vou seguindo os caminhos que a vida me dá. Então, são muitas vidas numa só para falar em tão pouco tempo. De qualquer das maneiras, como tu sabes, estive baseada em África durante quase 9 anos, a trabalhar estes tópicos da cultura organizacional, do desenvolvimento de liderança. Aliás, fizemos até alguns projetos em conjunto muito interessantes e que eu ainda hoje uso até como case studies para algumas situações. E portanto, abri o mercado em Moçambique para essas áreas. Na altura, comecei em 2013, ninguém falava destas coisas ainda por ali, por esses espaços da África, e portanto fiz o que se chama o Business Development, portanto o desenvolvimento do negócio para os países da língua portuguesa, da empresa para quem eu trabalhava e continua a fazer projetos. O que me levou de Moçambique, olha, levou-me para Angola, para a África do Sul, para a Suazilândia, para o Botsuana. Eu não sei, olha, eu nem te sei dizer por onde é que eu andei sozinha por essas terras, a fazer aquilo que eu chamo o meu moto de vida, que é gerar o efeito borboleta por esse mundo fora. Ah, que bom. O efeito borboleta, primeiro eu acho que o nome ele é muito rico, é muito interessante. E ao mesmo tempo eu acho que todo mundo já remete uma ideia do que seja. Todo mundo sabe o que é uma borboleta e como a borboleta aparece, né? Sim. Mas você poderia explicar para a gente exatamente o que é o efeito Sim. borboleta? Bom, de uma forma muito simplística, até porque eu não sou física, nem sou da física quântica, nem sou nada dessas coisas, mas de uma forma muito simples, o efeito borboleta surgiu por causa da teoria do caos. Um senhor chamado Lawrence, que estudava também a parte toda de fenómenos atmosféricos, para tentar explicar fenómenos muito complexos
que tinham a ver com as mais pequenas mudanças que surgiam em determinados ambientes, qual era a probabilidade dessas mudanças, das mais pequenas, ínfimas mudanças num determinado elemento de um ambiente, qual seria a probabilidade de A, gerarem zero impacto, B, gerarem um impacto tão grande que levava ou à destruição do sistema ou à mudança completa do sistema. Portanto, no fundo, o efeito borboleta foi o nome que ele arranjou, até foi um amigo que lhe sugeriu, para dizer o seguinte: o bater das asas de uma borboleta no Japão pode gerar um tsunami do outro lado do mundo. E, portanto, se nós nos remetermos à teoria dos sistemas, é uma coisa que eu estudei na faculdade e que me segue até hoje, porque eu acho fascinante, é quando tu tens um sistema, os elementos, nós aqui os dois a conversar, geramos um sistema com dois elementos. Então, o que é que acontece quando um desses elementos sofre qualquer espécie de mudança, nem que seja ínfima, invisível a olho nu? E que impacto é que isso vai ter nesses sistemas? Portanto, se nós transportarmos isto para as empresas, qual é o poder da transformação que se gera quando se trabalha com pessoas? Ok. E se nós formos... Eu acho muito interessante, porque hoje em dia fala-se muito de liderança, dizem-se imensas coisas sobre liderança e sobre organizações, e eu gosto de voltar ao, como se diz em inglês, let's go back to basics, sabes? Vamos voltar ao simples e ao básico. Por muito que se criem conceitos complexos de organizações, e hoje em dia com a AI, com tudo, há uma coisa que não muda, que é o facto de tudo ser feito por pessoas. Ainda. E vai continuar a ser. Eu sei. Eu tenho estudado até no MIT, tenho estudado coisas muito interessantes sobre o poder da AI no mundo de hoje. E o Dr. Ninho, David Ninho, que é uma pessoa incrível, ele próprio é perito em AI, ele mesmo diz, há uma coisa que nunca vamos conseguir pôr nos robôs, na AI, que é a emoção. Certo. E a emoção é a gênese do ser humano, não é? Portanto, quando nós trabalhamos organizações e quando fazemos projetos de desenvolvimento cultural, quando fazemos projetos de implementação, de desenvolvimento de lideranças, do que é que estamos a falar e qual é o poder transformacional que tu levas para essas organizações. E há uma coisa muito interessante que é, isto aprendi com o senhor, quando eu fui fazer as minhas acreditações para trabalhar nestas áreas, ele disse uma coisa, ouvi isto há 10 anos atrás, e isto há de ir comigo para toda a vida. Ele disse o seguinte: quando nós somos consultores e trabalhamos com pessoas e para pessoas, e geramos estas transformações nas organizações, é uma responsabilidade acrescida que nós temos, porque estas pessoas vão levar isto dentro delas, com elas, para fora da organização. Portanto, nós, sem sabermos, estamos a impactar o ambiente familiar daquela pessoa, estamos a impactar a comunidade onde aquela pessoa está inserida, nós acabamos por ser agentes de transformação da sociedade, num espectro muito mais alargado do que só uma organização. O efeito borboleta é uma mudança que você faz nas pessoas, que são os elementos principais de uma organização, ou é uma mudança processual? Bom, quando nós falamos em cultura em cultura organizacional e quando falamos em desenvolvimento de lideranças, estamos a falar em desenvolver pessoas. É muito interessante essa pergunta, porque eu noto isso com as turmas do MIT com quem eu trabalho, porque numas trabalho, noutras sou aluna, portanto ponho os vários chapéus e acho que isso é também a parte da diversidade. Rico. É incrível, é pôr os chapéus e, sabes, e aprender e crescer.
é muito interessante, porque normalmente eu sou a única pessoa que trabalha com pessoas. Eu estou sempre em grupos de engenheiros, pessoas que trabalham com processos, com coisas assim muito, para mim, muito estratosféricas que eu nunca seria capaz de fazer. Quando nós falamos do efeito borboleta, e agora remetendo para cultura organizacional e liderança, estamos a falar de pessoas. É muito interessante perceber que normalmente os líderes investem em quê? Business Process Reengineering. Investem na transformação processual das organizações. Não é? Temos que mudar os processos, temos que implementar o SAP, temos que implementar a AI, temos que implementar tudo o que vem de novo e andam todos, correm atrás do processo. As metas de inovação têm que serem atingidas. Exatamente. Agora, isso são processos. E tu que já foste CEO de empresas, não é? Diz-me uma coisa. Quantos desses projetos de implementação de processo foram 100% bem-sucedidos porque as pessoas os abraçaram, quiseram fazer, sem que tu tenhas que ter investido nas pessoas? Eu posso dizer, pelo menos na minha experiência, zero. Né? Zero. Então, é aí que o efeito borboleta entra. Não é a nível processual, porque para isso existem engenheiros e existem pessoas das áreas tecnológicas brilhantíssimas e, como eu te digo, eu convivo com pessoas que eu fico a sentir-me deste tamanho porque são incríveis. Esquecem-se, 90% deles esquecem-se que precisam das pessoas para que a transformação processual tenha sucesso. E porquê? Vamos voltar ao princípio da conversa. Qual é a gênese do ser humano? É as emoções. O que é que faz com emoção? E aqui entramos um bocadinho na conversa sobre a comunicação. E tu já me conheces também, sabes que eu gosto de ir à raiz das palavras, não é? O que é que significa emoção? Vem do latim e significa de energia, moção de movimento. Então, a emoção é aquela energia que se gera até a nível químico do nosso corpo, que faz com que nós geremos movimento. Portanto, se começarmos a pensar nisto, diz-me lá, quando tu dizes que sem mexer nas pessoas esses projetos não iriam nunca ter sucesso, o que é que se passava com essas pessoas quando se chegava com inovação e vamos implementar? O que é que se passava com essas pessoas? Elas aderiam voluntariamente? Não. Porquê? Porque elas não estão envolvidas no contexto, né? E mais do que isso, é mais profundo do que isso. O ser humano, a nossa gênese, nós somos seres que temos medo do desconhecido, temos medo do vazio, temos medo do que não sabemos. E, portanto, se tu dizes a alguém, olha, vamos-te tirar isto e vamos-te dar isto eu não conheço, eu não sei o que é que isto me vai trazer, eu não sei qual é a consequência disto de novo para a minha vida, eu tenho medo. E o medo é aquilo que nós sabemos nestas coisas, não é? O que é que o medo gera? Ou paras, ou foges, ou atiras-te para a frente que nem um louco. Ou então reage, né? Reage, que é o reagir. Portanto, ou fujo, ou congelo, ou epá, olha, atiro-me, mas um bocadinho na inconsequência, sem saber o que é que... numa de me defender. Exatamente. Então, quando nós avançamos para estas evoluções, para estas implementações processuais dentro das organizações, as pessoas têm medo. Têm medo de perder os empregos, têm medo de perder o status quo, têm medo de perder a posição delas, têm medo do que é que aquilo lhes vai trazer. Muita gente tem medo de aprender, muita gente tem medo de abraçar coisas novas, não é o mindset delas, não é a mentalidade. Então,
O efeito borboleta é aqui que ele nasce, sabes? É como é que eu posso levar as tuas pessoas, as minhas pessoas, a sair do espaço de eu sou obrigado a, eu tenho que tirá-las deste espaço e pô-las num espaço em que elas abraçam o projeto e dizem: eu quero. Sabes porquê? Porque o meu contributo faz a diferença. Se sente parte Sente-me integrante. parte integrante. Ok. Isso que você fala é muito interessante porque é o grande problema do processo da mudança, né? Que É, acontece dentro das empresas. Quando você fala em mudança, obviamente todo mundo começa a ficar nervoso porque é a história da zona de conforto que começa a ser, né? exatamente. Começa a ser provocada, né? Então, Exato. você que está acostumado a fazer isso e fazia muito bem, você já disse, pô, eu vou ter que fazer algo mais, ou então aquilo que eu fazia, já não faço mais, vou ter que reaprender, E né? será que vou fazer tão bem como fazia de antes? Será que... Expor na minha ignorância. Exatamente. Ou então você entra numa fase também de acomodação que você diz, pô, tava tão bom aquilo, agora eu vou ter que perder meu tempo. Exato. É muito complexo isso e exatamente esse é o grande desafio da mudança, né? E quando você fala que o efeito borboleta, que é exatamente essa transformação que as pessoas têm que ter, a minha leitura é que isso é fundamental, né? É, Porque caso contrário, o que acontece? Caso contrário, não adianta você falar inglês para quem só entende alemão, né? Não não vai funciona dar, não assim, né? funciona. Então, você precisa exatamente ajustar isso. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da comunicação, né? Tem. E qual é esse desafio da comunicação, no caso? Olha, hum, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada, sabes? Hum. Porque eu tenho esta grande felicidade interna de ter descoberto o meu propósito nesta vida. O porquê é que eu acordo todos os dias? Porquê é que eu hoje estou aqui? O que é que me trouxe até aqui hoje, não é? Você gosta da segunda-feira? Gosto, Eu tenho por uma acaso gosto. frase que eu falo sempre, que eu digo, você tem que gostar de segunda-feira, porque senão sua vida vai ser muito triste, né? Gosto, sabes? Porque a segunda-feira é o começo de algo novo, é uma Isso. semana nova, É. portanto eu gosto das segundas-feiras. Ah, e lá está, sou muito abençoada por conseguir encontrar uma forma de trabalhar que faz com que para mim não hajam nem segundas nem terças ou domingos, portanto, enfim, mas gosto das segundas-feiras. Ah, é assim, o meu propósito é exatamente este. Eu descobri o que é que eu amo fazer, onde é que eu me sinto feliz, onde é que eu sinto que posso deixar o meu legado neste mundo. E deixarmos um legado é como é que eu sinto que posso impactar a vida de alguém. Não é preciso deixar legados nos livros de história, não é? Nem todos andamos aí a ser o Napoleão Uhum. e a travar as grandes batalhas da humanidade. Os pequenos heróis anónimos, não é? Eu considero-me uma heroína anónima. O legado, né? O Pronto. legado pode ser deixado de várias Pronto. formas, né? A Michelle Obama disse que tem esta frase muito interessante que é: nós só deixamos um legado nesta vida quando na realidade tocamos a vida de alguém. E portanto é isto que eu sinto que consigo fazer quando trabalho com pessoas, para pessoas, pelas pessoas e com comunicação. E onde é que a comunicação é fundamental nas organizações? Vamos voltar à gênese das palavras. Eu gosto de jogar o jogo das escondidas das palavras, não é? Ora bem, se nós pensarmos na palavra comunicação, quantas palavras estão escondidas lá dentro? Tens a palavra comum mais ação. É uma palavra que vem do latim e que junta com o comum, o todo, não é? Com a ação. Então, como é que eu gero uma ação comum? Como é que eu partilho uma ação? Como é que eu faço com que algo seja comum através da partilha de ideias, de palavras, de informação, do que quer que seja? Portanto, comunicação significa gerar esta ação comum
partilhando algo. O que eu acho que é muito interessante quando chegamos às organizações, porque é neste contexto até que estamos a falar, vamos lá pensar uma coisa. As palavras têm um significado. Se nós não encontrarmos uma base comum de entendimento para o significado daquelas palavras, nós vamos estar todos a falar usando as mesmas palavras, mas falando línguas diferentes. Porquê? Porque se eu te perguntar a ti o que é que para ti significa integridade, e se eu perguntar a outra pessoa que trabalha contigo o que é que significa integridade, cada um vai dar a sua definição diferente. Portanto, nós vamos estar a discutir coisas com base nas mesmas palavras, mas em conceitos diferentes. Isto gera confronto. Isto não gera conflito. Ok. Porque há uma diferença enorme entre confronto e conflito. Explica. O confronto é quando eu tento provar que estou certa, fazendo-te ver que tu estás errado. Ok. E aqui eu não encontro espaço para crescimento, porque eu vou querer defender a minha dama, tu vais querer defender a tua dama, e entramos num jogo de ego e de braços de ferro em que eu estou certa, como eu estou certa, logo pela lógica, tu estás errado e eu vou-te provar que estás errado. Isto é confronto. Conflito é quando nós conseguimos respeitar a opinião dos outros, conseguimos perceber que há pontos de vista diferentes e conseguimos encontrar um espaço onde é que estão os nossos pontos comuns, as nossas comunalidades, que vão fazer com que aí consigamos criar uma base para o crescimento e para a solução. Então, vamos aceitar as diferenças e vamos trabalhar com base no que temos em comum. Isto é conflito. Ok. Portanto, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho alguém que tem que, um diretor de RH que tem que avaliar alguém com base no que são os valores da empresa, porque os KPIs baseiam-se nos valores das empresas, ou não é? Isso. Os valores das empresas são declarações espetaculares que as empresas normalmente têm escritas nas paredes, não é? Mas que as pessoas esquecem delas. Aquilo é um statement, é uma declaração, está ali, nós somos ótimos, temos aqueles valores. É quase uma regra, tem que fazer, então vamos cumprir a regra, né? Será que eu ponho os valores daquela empresa na prática todos os dias? Qual é a diferença entre as minhas ações e as minhas intenções? Como líder, como colaborador de uma empresa. Então, imagina o seguinte. Nos valores de uma empresa está definido o que é integridade, que se remete a determinados comportamentos. Naquela empresa, para aquele grupo, a palavra integridade tem aquele significado específico. Mas como as pessoas não vão lá ver aquilo todos os dias, nem sabem, porque esquecem-se, temos um diretor de RH que avalia, se calhar, um colaborador seu, vamos imaginar, em algo que tenha a ver com integridade, que o avalia muito mal. E o colaborador fica muito zangado. E entram em briga. E o colaborador diz ao diretor: desculpa lá, eu não roubo, eu não chego atrasado, eu não faço isto, eu não faço aquilo, estás a dizer que eu não sou íntegro. E depois tens o diretor a dizer: mas isto não tem a ver com roubar, isto tem a ver quando tu entregas imagina, os relatórios que tu entregas como não sei quê. Estão os dois a falar da mesma palavra, a sentirem-se ofendidos, e estão os dois a esquecer que, espera... Estão falando da mesma coisa. Não, estão a falar de coisas diferentes. Porquê? Porque não foram aos valores daquela empresa e não se remetem ao significado que aquela palavra tem naquele grupo, naquele momento. Okay. Não tem a ver com o que significa para ti ou para mim. Não interessa se eu sou íntegra porque roubo ou não roubo, não é isso que está em causa. Não interessa se eu sou íntegra porque não entrego os relatórios não sei o quê. Interessa se... será que eu me comporto daquela maneira como está declarado nos valores da empresa? Okay. Se sim, eu sou íntegra. Se não, falhei ali. Então, este é o poder da comunicação nas empresas.
Como é que tu vais conseguir criar uma visão comum usando palavras que signifiquem o mesmo para o teu grupo, não é? Porque a tua visão é diferente da minha, a tua interpretação da realidade é diferente da minha. E isto remete-me para o conceito 3D da comunicação. As palavras que nós usamos geram imagens mentais em cada pessoa que disparam emoções. Portanto, quando eu reajo, quando eu respondo ao que tu me dizes, eu não estou a responder àquilo que tu me disseste, eu estou a responder ao que eu ouvi. Certo. Então, se tens organizações onde não há clareza, transparência, honestidade entre as intenções e as ações, coerência entre o que se diz e o que se faz. Quantos líderes, Eduardo, quantos líderes tu conheces que dizem assim: eu sou espetacular, eu tenho uma política de porta aberta? Quantos ouves dizer? É só fachada, né? Porta aberta, a minha porta está ali, está Mas aberta. você não consegue entrar, você não tem coragem, né? Ou não é? É. Então, será que isso representa uma comunicação aberta? Não. Portanto, isto são temas muito profundos que mexem com as dinâmicas relacionais dentro de uma empresa e o poder do efeito borboleta é este. Vamos lá parar. Vamos voltar a olhar uns para os outros enquanto pessoas. Isso que você fala faz todo sentido, né? Eu aprendi e realmente sei que funciona quando essa questão da comunicação que você está falando, porque se você não consegue explicar sempre o porquê, a razão daquele porquê, né? Exato. Porque é drill down, né? Você tem que sair descendo para que tem pessoas que querem, mas, né? Sempre uma pergunta a mais, né? Então, se você não conseguir explicar o porquê e a razão do porquê, é muito difícil você convencer, né? Porque é como você diz, né? A comunicação ela não vai ter eco, né? Não, Né? não ressoa. Não ressoa, né? Não ressoa. Então, resultado. Então, isso não há dúvida que é fundamental. Hoje, baseado nisso que a gente está falando e pela tua experiência, que isso é muito interessante, quando você fala experiência em lugares distintos, né? Em outros Sim. países, que são culturas diferentes, Sim. modus operandi, né? Diferente, né? Então, baseado nisso, você percebe que hoje existiu uma evolução, principalmente da liderança, na forma de tratar, ou continuo simplesmente falando e não fazendo? Entendeu? Porque falar é aquela história, é muito simples, né? Você lê, você tem aulas, você participa de seminários e workshops, e o que faz, então tudo tá ali. Vou falar isso, que isso, né, tá up to date e é super bonito. Agora, o problema é que você fala, é você agir, né? Então, minha pergunta para você é, nessa tua experiência, né, nessa história que você já viveu com tantas empresas, tantos líderes, você percebe que, de fato, isso está evoluindo ou nem por isso? Olha, é uma pergunta que para mim tem uma resposta difícil, sabes? Olha, os dois a suspirar. Não, porque é fato, É uma sabe? pergunta muito interessante. Porque é fato, porque até para tentar ajudar um pouco nessa forma de responder, porque realmente é amplo essa questão. Porque E é muito interessante. Porque o que a gente vê, e isso me preocupa muito. Hoje, os líderes cada vez são líderes mais jovens, concorda? Sim, concordo plenamente. Então, se esses não mudam, é muito sério isso, né? Olha, pondo aqui alguns pensamentos em ordem,
como é que eu vou pôr isto? Infelizmente, eu não. Infelizmente, na minha experiência prática do dia a dia e as pessoas com quem eu falo no meu dia a dia, vamos lá sair dos óculosinhos cor-de-rosa e vamos lá sair e também já me conheces para saber que eu sou muito direta, Frontal, muito frontal, sem ser agressiva, mas eu sou muito crua na minha análise das coisas. Infelizmente, Eduardo, e por aquilo que eu vejo na realidade das empresas com que trabalho, até mesmo aqui em Portugal e outras na Europa, falando até com os mais novos, não é? Porque eu tenho os meus miúdos, um deles tem 35 anos quase e já tem algum cargo com alguma responsabilidade numa empresa estrangeira aqui em Portugal, a namorada dele também, pessoas que estão à minha volta e que partilham comigo experiências. Eu diria que, infelizmente, fala-se muito sobre liderança, fazem-se imensas palestras, fala-se muito. Há imensas teorias, todos sabem. Então vais ao LinkedIn e vês que todos sabem o que é liderança. Se tu reparares, eu não ponho um único post sobre liderança no LinkedIn porque recuso-me, porque não quero fazer parte dos teóricos da liderança que depois na prática não funciona. E portanto, o que eu vejo a nível da cultura organizacional hoje em dia é altamente tóxica. Eu não vou dizer todas as empresas, porque todas são muitas empresas. Também não posso dizer nenhumas, porque nenhumas também são muitas. Universo de experiência. Dentro do meu universo de experiência, grande parte das empresas, há exceções, graças a Deus, mas grande parte das empresas tem ambientes de liderança altamente tóxicos. E vamos começar, olha, por um exemplo muito prático. Eu vejo pessoas jovens com potencial de crescer em termos do que é o seu potencial de liderança futura e pessoas com potencial incrível. E quando eu digo, olha, está aqui este curso, eu arranjo forma e estou a falar de programas de liderança que são top no mundo inteiro, trabalhados por pessoas do mais atualizado e do mais incrível que há, que nem não sou eu, são essas pessoas. Eu digo, olha, eu arranjo maneira e tu vem fazer, são um mês, 2 horas, 2 dias por semana, tirares 2 blocos de 2 horas, 2 dias por semana online, ficas com o certificado. Isto até é bom para a tua empresa. Ah não, o meu chefe não deixa. Então, quando tu tens empresas que só querem dar aos colaboradores as não sei quantas horas obrigatórias de formação por ano, acho que são 45 ou uma coisa assim, são 40. Ou 40, e quando tu propões qualquer coisa mais, eu ouço respostas como não, eu não posso ter a minha equipa fora dos postos de trabalho durante 4 horas. Como não podes ter a tua equipa fora de 4 horas para melhorares a produtividade deles, porque melhoras a relação entre eles, porque melhoras a tua relação com eles. Como não podes? Então, eu acho que isto é a resposta à tua pergunta. Fala-se muito. Muito preocupante. Aquilo que eu ouço para mim é muito preocupante. Portanto, fala-se muito. Continua a haver uma cultura muito de as pessoas trabalharem fora de horas, quem faz as suas horas de trabalho é mal visto, é mal avaliado, se tu entras cedo e sais cedo és mal visto porque não estás... Isto que eu assisti nos anos 80 continua-se a assistir hoje em dia. E a competição e a concorrência entre as pessoas é enorme e é tóxica. Então, eu não sei. Porque a definição que eu tenho para mim de liderança, no fundo, vamos lá, o que é liderar? Essa é a pergunta que eu ia falar. Diz o que é liderar? Padrão liderança. Pronto. E liderar?
pessoas dizem muito. Liderar é levar, é saber levar os outros, não sei para onde. Liderar é ter bons valores. Ser líder é saber comunicar. Ser líder é... Olha, para mim, com a escola de onde eu venho e com aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho a minha própria... aquilo que eu entendo que é liderança. Então, as pessoas seguem aquelas e por isso é que há líderes informais, porque não podemos misturar poder com autoridade e com liderança. São 3 coisas completamente diferentes, que podem ou não estar aglomeradas na mesma pessoa, não é? Mas depois podemos ir aos conceitos de poder e de autoridade. Vamos começar pela liderança. As pessoas seguem pessoas, não é? Para haver líderes tem que haver liderados. Quem são os liderados? São os que seguem os outros. Ok, porque é que seguem aquelas pessoas e não seguem outras? Porque é que seguem um colega do lado, se calhar, do grupo de trabalho e não seguem o diretor? Porque é que vão seguir a ti e não seguem o CEO? Porquê? O que é que tu tens que aquela pessoa que tem poder e autoridade não tem? Então, o que essa pessoa não tem é algo que os outros não veem nela. Isto é como a confiança. A confiança é-me concedida, é preciosa. A confiança é preciosa porque é algo que as pessoas me dão, depositam em mim, não é? Então, porque é que eu sigo a ti e não vou seguir o outro que é o meu chefe? Porquê? Porque as pessoas seguem aqueles que elas percepcionam que, por estarem à volta daquela pessoa, eles vão melhorar a qualidade de vida dos outros. Eu costumo dar este exemplo nos grupos com quem eu trabalho. Vamos imaginar a política, não é? Vem a altura das votações. Tu tens vários quadrantes políticos. Tens esquerda, tens centro-esquerda, centro-direita, direita e tens os extremos, não é? Porquê é que não votam todos no mesmo? Porquê? Se eu for estudante e se houver um partido que tem um programa que vai investir nos meus interesses e se houver um partido que é mais orientado para investir nos interesses dos empresários, eu, estudante, vou votar em quem? No dos empresários? Não. Eu vou votar no partido que eu percepciono que vai melhorar a minha qualidade de vida. Portanto, e isto de melhorar a qualidade de vida dos outros é um conceito super, super, super amplo e vasto. Tu podes melhorar a minha qualidade de vida porque simplesmente me ouves. Eu contigo sinto-me vista, sinto-me ouvida, sinto que existo. Tu podes melhorar a minha qualidade de vida simplesmente porque quando eu estou em dificuldades, tu és aquele que vem cá e de uma forma benemérita e magnânime me ajudas e não me cobras nada. Entendes? Porque você tem atitudes que não sejam nem ligadas a mim, mas me chamam a atenção, não é? Quer dizer... Não é? Portanto, eu sigo aqueles que eu percepciono que de alguma forma vão contribuir para que eu melhore a minha qualidade de vida. Com isso tem que vir tudo o que as pessoas falam da liderança. A comunicação, a visão, o ser um visionário, o saber comunicar, a forma como trata os outros. Com isso vêm depois as características pessoais e depois as tais características de liderança. Mas tu podes ser tudo isso, mas se eu sentir que tu não me interessas para nada da minha vida, eu nunca vou atrás de ti. Não, isso eu acho que faz todo sentido, né? Porque o líder, às vezes, ele tenta ser líder pela posição, né? Que não faz o mínimo sentido, que ele, na realidade, as pessoas podem até respeitá-lo, não no sentido de ser respeito por referência, mas respeito por hierarquia, né? Isso nunca vai ser uma liderança. Isso é a tal posição de poder. A diferença entre poder e autoridade está aqui. O poder é-te conferido. Ou seja, alguém diz assim, olha, o senhor a partir de agora é CEO, é diretor de departamento, é quem for,
não é? Dentro de uma organização. E com este cargo vêm os seus poderes para, 2 pontos, contratar, despedir, sei lá, fazer tudo. Portanto, o poder é-te conferido por inerência à posição que tu ocupas num grupo. Ok? Isto tem a ver, lá está, com os sistemas sociais. Portanto, se tu és nomeado diretor, com o cargo de diretor vêm os teus poderes. O que é que tu podes, o que é os teus poderes? É o que é que tu podes fazer, não é? Portanto, isso é o poder que te é conferido. A autoridade não te é conferida. A autoridade é o poder da tua voz. E você conquista, né? Exatamente. E é-te reconhecida pelos outros. E aí tem um link muito forte com a liderança, né? Exatamente. Os líderes, é-lhes reconhecida a autoridade. E a autoridade não é o poder, a autoridade é a força da tua voz. Quando tu falas, quando tu te expressas, quando tu ages, como é que os outros sentem esse teu poder interior, essa tua força interior? E como você consegue mostrar isso? Que quando era a pergunta inicial, qual é o standard, o padrão do líder? Como ele consegue demonstrar essa autoridade, no caso? Olha, eu pela minha experiência prática de terreno, eu acredito que tem exatamente a ver com a forma como, usando o teu lugar de poder, como é que tu usas isso para cuidar das pessoas à tua volta? E se as pessoas sentirem que tu usas o teu poder de uma forma que vai verdadeiramente, genuinamente melhorar a vida delas, de alguma forma, elas então vão-te ouvir e vão reconhecer a tua voz, porque elas vão sentir que tu as vês. Isto tem a ver com as necessidades básicas do ser humano, de a necessidade de ser visto, a necessidade de ser ouvido. Porque se tu me ouvires e se tu me vires, eu existo para ti. Ok. E se eu existo para ti, eu sou importante para ti. E se eu sou importante para ti, então eu vou-te considerar. Em outras palavras, a liderança que, na grande maioria das vezes, os pais têm. A liderança, não estou falando autoridade, né? Vamos colocar a liderança. Sim. O pai é o exemplo, né? Ou a mãe é o exemplo. E elas nunca deixaram de dizer não. Mas, de toda forma, você continua admirando e tendo, porque de alguma forma você entende aquele não. Exatamente. Né? É a mesma coisa. Como você, no corporativo, faz com que os outros entendam não? A partir do momento que você explique o porquê e a razão daquele porquê, né? Não pode ser como aquele pai autoritário que é não porque eu estou-te a dizer que é não. É não porque eu te digo que é não. Portanto, o ser humano tem esta necessidade de ser visto, de existir, de sentir que existe. Aliás, na comunicação, a nossa conversa é como as cerejas, não é? Andamos aqui, apanha cerejas e apanha morangos. Eu costumo dizer que há um grande poder na comunicação, porque quando nós conseguimos sentir as pessoas under my skin, sabes aquela música do Frank Sinatra? I've got you under my skin. É sentir-te dentro de mim, sentir-te no meu ADN. Quando nós conseguimos desenvolver esta capacidade de ouvir o que não é falado e ver o que não é mostrado, esta capacidade de desenvolver a escuta intuitiva, que é muito mais do que a escuta ativa, é identificar as tuas expressões de olhar, as microexpressões do corpo, da face, do rosto. Quando eu consigo mostrar-te que eu te sinto,
mais até do que te vejo, então tu vais sentir que és válido, fazes a diferença, porque eu te sinto, sabes? Então, o poder da comunicação nas organizações e quando passamos para as lideranças tem a ver com isto. Se nós tivermos lideranças capazes de fazer... Aliás, o sense of belonging é uma das o sentimento de pertença é uma das grandes questões na disrupção cultural das organizações. Quantas vezes tiveste equipas que tu dizias, estas pessoas não dizem que não pertencem a isto, não se identificam, não querem estar aqui. O poder da comunicação é este, é mostrar-te que por te ver, por te ouvir e por criar este ponto comum de respeito por aquilo que temos de diferente e de capacidade de criar a partir do que temos em comum, eu vou-te dizer que tu és importante e sem ti isto existiria, mas não seria a mesma coisa. Entendi. Que você mostra realmente a sua importância de ser. Sim. Me diz uma coisa, Cris. Não sei se respondi à tua pergunta. Eu acho que sim. Não é uma pergunta, eu acho Sim, que direta. Não é uma pergunta direta, é uma pergunta que você tem essas variáveis. Mas, agora, diante disso tudo que a gente já falou, a gente conversou muito sobre a questão da comunicação, a importância da comunicação para uma mudança bem feita. Quando você fala, e tudo isso eu acho que tem a ver com o efeito da borboleta, né? Que são mudanças, né? E depois a gente conseguiu agora no final estar falando qual é o modelo ideal para ser aquele que vai guiar essa mudança, né? Indo nessa linha que estamos seguindo, você entende, né? Que também talvez não exista um modelo certo ou errado, é uma pergunta que eu faço, mas considerando uma empresa multinacional. Uma empresa multinacional, ela está presente em vários países, às vezes em países de continentes distintos, né? Uhum. Isso daí tem a ver com influências culturais bárbaras, né? Quer dizer, porque muito sérias, né? Porque você está lidando assim você está lidando com a cultura de Europa, uma cultura de América Latina, uma cultura de Ásia, uma cultura de África, é uma coisa muito complicada. Bom, aí minha pergunta é, numa situação dessa, baseado na implantação dos valores, onde você tem o valor da empresa e você quer trazer a cultura daqueles valores para uma empresa que está nos Estados Unidos e vai se instalar em Moçambique ou em Angola, né? Minha pergunta é, a empresa tem que ser flexível ou as pessoas que trabalham naquela empresa, porque elas estão trabalhando na empresa e deveriam conhecer os valores daquela empresa, né? Porque elas, quando entraram lá, deveriam ter sido apresentadas a isso. Elas que devem, sim, se habituar ao que está sendo trazido pela matriz, pela holding, ou a holding tem que entender que não, eu tenho meu escopo básico, mas lá em Angola, lá em Xangai, seja onde for, vai ter que ser diferente, vai ter que ser adaptado. E essa pergunta é muito complexa e tu, tal como eu, trabalhaste em ambientes com uma multiculturalidade muito forte, não só porque, vá lá, tu culturalmente Brasil, eu culturalmente Portugal. Portanto, tens aqui Europa, Brasil. Depois vamos para a África, não é? E depois, dentro da África, tens várias culturas africanas, porque a África não é tudo igual. Até dentro do próprio país tem culturas diferentes. Dentro do continente tem culturas diferentes. E depois, dentro do próprio país, tens culturas muito distintas e muito fortes, não é? Tínhamos isso em Moçambique, em Angola, olha lá, tínhamos... Até as línguas, né, locais, né, as línguas nativas. Só isso gerava barreiras culturais, porque gerava conflito, não era? Cultural. Portanto, tínhamos muçulmanos, tínhamos cristãos, tínhamos teístas, sei lá.
só nas religiões era uma confusão, não é? Uhum. E depois tens os valores do país e da sociedade e depois os pessoais, não é? Pronto. Isso é uma pergunta muito complexa. Por exemplo, há empresas, eu não sei se tu reparaste, tu alguma vez viste, por exemplo, alguma Zara em Angola? Não. Eu também nunca vi nenhuma, nem em Moçambique, mas vi na África do Sul. Viste alguma H&M em Angola? Não. Eu nunca vi em Moçambique. Viste algum McDonald's? Com a marca McDonald's? Não. Não, pois não, nem Pizza Hut, nem nada disso. Porquê? Respondendo aí à tua questão. Há empresas que, devido a questões de compliance muito fortes a nível internacional, e que têm a ver com a parte toda da conformidade legislativa e normativa e também a nível de quê? Corrupção, lavagem de dinheiro, etc, etc, etc. As normas dessas empresas são tão apertadas e são tão rígidas e que se transformam nos valores da empresa, não é? Através dos comportamentos que depois são definidos, que essas empresas se recusam a entrar nestes mercados. Porquê? Porque elas sabem que há mercados muito voláteis no que respeita à forma de lidar com o dinheiro, à forma de lidar com a corrupção, com essas coisas, não é? Portanto, essas empresas não entram nesses mercados. Não vão. Nem as vês lá. Mas depois vês nos países ao lado. Portanto, há áreas que não são cinzentas. Há áreas que são claríssimas. As contas que essas empresas têm que prestar aos stakeholders das suas atividades e da forma como gerem os seus assets, não é? Os seus ativos monetários e outros, as contas têm que ser tão transparentes e eles estão sob lupas tão grandes, como se vê até aqui hoje em dia, não é? Que se diz, porque a empresa tal agora está a ter problemas porque trabalha com países onde não são respeitados os direitos humanos dos colaboradores. Eles têm que parar de trabalhar com esses mercados. Não é? Portanto, aqui temos um exemplo claro em como o poder desses valores é tão forte que impede a internacionalização dessas empresas para determinados mercados. Depois temos os valores comportamentais, não é? E aí, as empresas, por um lado, têm que ser flexíveis, porque, por exemplo, se eu vou para um país, vou dar o exemplo, pronto, a Zara é uma roupa, não é? A raiz da Zara é espanhola. Espanholas são altamente católicos, não é? É uma sociedade muito, muito católica, apostólica romana, não é? Vão entrar, por exemplo, se uma empresa dessas vai entrar num país que é 80% muçulmano, como é Moçambique, e dentro do 80% muçulmano temos várias castas, temos várias linhas, essa empresa tem que ser flexível, por exemplo, na forma como vai permitir que os seus colaboradores celebrem a sua religião. Não pode ir ali e dizer, o senhor trabalha aqui, mas não pode ir para a mesquita ao domingo, ou à sexta. Ou então saber, por exemplo, que determinada hora você tem que ter tem que ter o espaço para a oração. E as condições para a oração. Os tapetes, aquela coisa toda. Portanto, aí tem que haver flexibilidade, mas aí acho que já entra numa questão de respeito pelo outro. Respeitar a cultura e a religião do outro. Portanto, isto tem que ser, eu acho que tem que ser um meio termo de adaptabilidade das empresas, mas essas empresas internacionais, a adaptabilidade cultural também tem limites, quando depois passamos para a parte normativa, legislativa, conformidade com stakeholders, etc. Portanto, eu acho que isto é um misto, porque depois os colaboradores também têm que também se querem integrar naquele grupo,
eles próprios também depois têm que se adaptar a alguns dos valores. Olha, eu tenho histórias malucas. Imagina estar num banco, não é? Em que tens, do nada, uma pessoa do branco, não é? Pronto, que havia lá umas questões que não estavam a ser bem resolvidas com um colega, que abre uma gaveta e tira uma arma e aponta a arma ao colega. Vá lá. Não é aceitável, pelo menos para a cultura daquele banco. Pode ser aceitável para Até a cultura do país, mas ali não pode. Percebes? Eu tenho histórias muito loucas destas questões. Então, eu acho que isto tem que ser um misto. E também quem trabalha nas empresas saber que tem que haver também conformidade com aquele grupo. E vontade de se adaptar a esses valores. Porque se não se adaptar, estás fora. É esse exatamente o ponto, né? Quer dizer, eu acho que eu estava outro dia lendo e sempre pensei dessa forma, né? A responsabilidade de um recrutamento é muito alta, né? Muito. Porque quando você vai recrutar alguém, esse alguém que você está recrutando, você sempre preocupa-se, no caso, muito em saber como esse funcionário é, né? Se o perfil dele se adapta a determinado job description, né? Mas você nunca, e você fala muito pouco antes de contratá-lo do que é a sua empresa. Exato. É muito interessante, né? Você no onboarding que você apresenta, mas ele já está aqui dentro, e agora, né? Exato. E ele não tiver nada a ver com aquilo, tá entendendo? Quer dizer, e ao mesmo tempo, ele às vezes também é uma falha do próprio funcionário, que a história ele não procura conhecer a empresa, que às vezes a necessidade é tão grande também, né? Que ele não consegue, ou diz, não, é isso ou nada, né? Alguma coisa desse tipo. Mas isso é muito sério, né? Então, isso daí tem que acontecer antes, porque se você consegue fazer isso e o funcionário tem a oportunidade de fato, conhecer quem é essa empresa, quais são os seus valores, como nós atuamos, é assim que nós fazemos, somos muito, muito rigorosos nisso. Se a linha vermelha está aqui, coisas muito transparentes e bem explicadas, quer dizer, não no onboarding lá, mandando ele ler um manual, alguma coisa desse tipo. As coisas ficariam mais fáceis, porque o próprio funcionário dizia, opa, não dá para mim, isso não vai acontecer. Ou, no mínimo, ele não teria o que falar quando entrar. Quando entrasse, porque ele sabe aonde está entrando, tá entendendo? Então, se não performasse, a responsabilidade é total dele, né? Total não, mas grande parte. Sim, porque aí faz uma escolha consciente. Isso, exatamente. Mas eu acho que isso é uma falha também, né? Quer dizer, esses processos de recrutamento hoje em dia... São uma grande falha. Por quê? Porque... É uma preocupação sempre de saber se aquele funcionário vai lhe servir. Não se a empresa serve ao funcionário. Sim. Não é? E as perguntas que fazem, tipo, qual é o seu maior defeito? Mas caramba, qual é o meu maior defeito? Mas porquê que querem saber? Estás a perceber? Fazem-se umas perguntas muito disparatadas. Ou dizerem coisas como: olha, você se entrar para aqui vai ter que ser bombeira. Ser bombeira? O que é que quer dizer ser bombeira? Apagar os incêndios. Apagar fogos. Então, é muito importante quando recrutamos alguém, e isto também é muito interessante, sabes? Que é muito importante, primeiro, como organização, assumirmos as nossas forças e as nossas vulnerabilidades. O que é que de verdade temos para oferecer a alguém? Hoje em dia fazem coisas que eu acho atrozes. Por exemplo, estás num processo de seleção e de recrutamento e tens um candidato que te interessa e, em vez de dizeres àquela pessoa, olha, eu tenho este budget e consigo oferecer-lhe entre isto e isto. Não. Qual é a sua expectativa salarial? Mas não sou eu candidato, que tenho que ter uma expectativa salarial, porque eu não sei qual é o teu budget para aquela função. Exato. Porquê é que tu não dizes? Porquê é que é este jogo do gato e do rato e do... Eu acho que isto, emocionalmente, mata as pessoas. Porque nunca sabem
estão sempre com aquela percepção que estão sempre mal, estão sempre erradas, disseram sempre a coisa errada. Percebes? São processos muito, emocionalmente, muito Não, e drenantes. você força a pessoa a ser artificial, né? É. Na hora da entrevista, ela fica sendo um personagem, né? Isso é muito Crias um complicado. persona. Exatamente. E é importante, eu digo isto aos meus mentees, é muito importante perceberem que não é só a empresa que tem que encontrar o candidato certo. Os candidatos também têm que encontrar a empresa certa. Em que termos? Qual é o alinhamento daquela organização com os meus valores de vida pessoais, com o meu propósito de vida, com as minhas ambições, com os meus sonhos de carreira? Portanto, eu sei que o mundo está difícil e que às vezes as pessoas aceitam porque têm que, eu sei. E, portanto, isto não é sequer uma crítica, porque infelizmente o sistema está assim, não é? Agora, acho que é importante criarmos algumas balizas para nós próprios. E considerando, eu sempre falo isso, que é, voltando à história por que eu falo sempre da segunda-feira, porque, e é a mesma coisa dessa questão da empresa, que você gosta ou não da empresa, porque você vai passar muito tempo da tua vida ali. Então, se você sofre ou aquilo não lhe faz bem, você tá sofrendo, não é isso? E começamos você começa a ter os problemas, né, naturais. Primeiro, é o problema para a empresa, que você não vai performar. É um problema de contaminação, né, que você vai começar a gerar, porque aquela pessoa insatisfeita vai começar a contaminar, né? E é um problema para a própria pessoa, né? A pessoa vai ficar doente, né? Quais são os níveis de burnout e de pessoas com doenças mentais hoje em dia? É muito alto. E tem a ver com esta toxicidade que se vive nas culturas organizacionais e com esta questão das pessoas hoje em dia sentirem que são... Sabes aquela história do rato na roda? Uhum. As pessoas... Eu fiz um projeto para uma empresa o ano passado, ligado 3 meses. Uma empresa ligada enfim, a redes sociais, e eram vendors para uma rede social. Eu fiquei assustada, mas verdadeiramente assustada mesmo, porque as pessoas enfiam-se num sistema que são literalmente ratos nas rodas, em que são postas a correr atrás, elas não sabem de quê. E sabes, esta coisa de nós temos que correr atrás de um propósito. Nós, seres humanos, corremos atrás de um propósito, de um objetivo, algo com significado. Se tu pões as pessoas em círculo, só a fazerem números sem sentido nenhum, essas pessoas ao fim de 2 meses estão malucas, mas mesmo, porque perdem o sentido, perdem o porquê delas. E este sistema, esse projeto assustou-me de verdade, porque... Foi um caso, um case real ali que você vivenciou. Eu estive dentro da empresa, dentro da empresa e eu assisti às reuniões com essas, com essas lideranças de topo muito jovens por parte do cliente, completamente sem preparação nenhuma de maturidade, porque há uma coisa, tu podes estudar 1000 coisas, há uma coisa que tu só consegues com a vida, que é maturidade. É verdade. Sabes? Aquilo que hoje em dia é tão desvalorizado, que é a idade, é isso que te traz sabedoria. O etarismo, né? Então eu assisti a lideranças de topo com níveis de responsabilidade imensos, muito jovens, não querem saber de nada, não querem saber das pessoas, só querem saber de resultados. Depois não têm a tal estrutura sólida, mental, preparada para definir um projeto, a gestão de um projeto. Portanto, hoje é uma coisa, depois é outra, e as pessoas andam ali completamente à deriva, e hoje vai correr atrás daquilo, amanhã vai correr atrás daquilo, depois corre atrás de números, depois os números nunca chegam, depois
de cima são pressionados pelos gestores diretos, que são, por sua vez, pressionados por outros que fazem bullying e que fazem uma série de pressões horríveis. Olha, eu olhei para aquilo e disse, nunca eu, hoje em dia, iria querer ser eu funcionária de uma empresa destas. É muito tóxico. Dentro desse contexto, hoje com o outro debate que existe muito forte, né, que é o trabalho híbrido, né, aquele trabalho onde você pode fazer home office ou tá no próprio escritório. Falando sobre cultura, implementação de cultura, mudança, é muito difícil você conseguir isso se você não tiver todos. Eu acho que a questão da presença física torna-se fundamental, né? Uma questão dessa. Ou você acha que é possível você conseguir falar em mudança híbrida? Não quer dizer, as pessoas distantes, coisas desse tipo. A nível profundo e permanente e sustentável e duradouro, eu, Cristina, não acredito. Posso estar a dizer aqui uma asneira imensa e a ir contra imensos gurus porque se calhar quem sou eu aqui, esta formiguinha aqui perdida no canto do mundo. Eu, Cristina, não acredito que consigas criar uma cultura construtiva em que se investe no outro, se acredita no poder da equipa, no poder do eu dentro da equipa, enfim, uma série de coisas que fazem com que uma cultura seja denominada construtiva e, como o próprio nome indica, que permita construir qualquer coisa, não é? Com base naquilo que é uma visão comum, uma missão comum, um sentido de propósito, um sentido de pertença, sem haver a parte da interação física. Porque, Eduardo, voltamos ao princípio da nossa conversa, voltando aos básicos da gestão, que eu aprendi lá atrás, em 1970, sabes? 80. As empresas são feitas por pessoas e as pessoas precisam, na sua gênese de ser humano, de contacto, de interação, de olhar no olho, mas ao vivo, do toque. Tira o toque a um ser humano, tira-lhe a possibilidade de estar presente a outro ser humano e de não poder tocar. Você está apontando um sentido, não é? Quer dizer, né? Não é? E é engraçado, eu no outro dia ouvi um podcast, olha, em que havia um fulano que dizia o seguinte: o problema das pessoas com graves problemas de adição ou de dependência, pronto, usando a palavra correta em português, não é as pessoas ligarem-se muito à dependência do telefone, por exemplo, a dependência dos jogos online, as dependências são simplesmente geradas pela ausência da interação com outros seres humanos que nos leve a entrar num estado mental saudável. Estás a perceber? Então, se eu viver situações de grande stress e que me levem a alienar-me dos outros, isso cria-me um vazio tão grande que eu tenho que ir compensar isso de uma outra forma. Eu até achei aquilo com algum sentido, não é? Porque o que é que são as pessoas que estão dependentes do telemóvel? O que é que elas procuram? Elas procuram fuga? Conexão. Sentirem-se ligadas a qualquer coisa. Elas podem até nem estar a fugir de nada, elas podem não se conseguir conectar, ligar com outros seres humanos ou com outros grupos de uma forma que socialmente alimente o seu eu de uma forma saudável, e esse vazio, nós temos uma necessidade descomunal de conexão. Volta à questão que você falou, das pessoas precisarem estarem juntas, né? Sabes que em França há um case study muito interessante, porque agora há esta mania, e em Portugal estão a avançar gigantescamente com isso,
de porem o mínimo possível nos supermercados, nas grandes superfícies, estão a pôr o mínimo possível de pessoas a atender pessoas, não é? De caixas com pessoas, e estão a pôr o máximo possível de caixas automáticas, self-service, não é? Em França estão a voltar para trás, porque os consumidores começaram-se a queixar e a dizer que não gostam de não ter uma pessoa a atendê-los. Para poder falar com ela, fazer alguma pergunta de dúvida, alguma coisa. E voltamos ao princípio da nossa conversa lá atrás. Se eu tiver alguém que me veja e que me ouça, eu existo. O valor da minha existência enquanto ser humano, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, não é? Portanto, se eu for para uma grande superfície, se eu começar a viver num mundo onde eu não interajo com ninguém, eu deixo de existir. Faz sentido isto? Faz, total. Quando você fala, tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o comportamento, com a transformação, e aí entrando no seu tema, onde você fala sobre a transformação e usando a borboleta como essa metáfora. Quanto tempo leva para transformar uma borboleta? Em média, no caso. Dá para dizer isso? Não. Olha, eu sinceramente, eu não sei qual é o tempo. Se estivermos a falar de borboletas físicas, reais... Estou falando de borboleta no sentido figurado, né? Pois. Que são teus clientes. Borboletas teus clientes. Então, sabes que este meu trabalho com pessoas tem algo de muito mágico, mas muito mágico mesmo. Portanto, o poder do efeito borboleta não é só esta questão da comunicação e de, sabes, fazer as pessoas pensarem no próprio poder delas quando comunicam com outros, enfim, tudo que vem daí, não é? E no próprio poder que elas podem ter enquanto líderes de outras pessoas, serem vistas como tal. Tem também a ver com a transformação pessoal, não é? A magia deste trabalho é eu não te poder responder a essa questão. Porque depende de cada um, que são humanos. Cada um. E a única coisa, e isto eu também digo muito nos grupos com quem trabalho e nas pessoas individuais com quem trabalho, a única coisa que nós vamos saber é qual é o nosso ponto de partida. Tu sabes como é que estás, tu sabes o que é que queres trabalhar, tu sabes onde é que estão, não é? As coisas, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, aquelas coisas todas que falamos no coaching, pronto, hoje estou aqui, a minha visão. Quais são meus gaps? Ok, vamos lá sair disso tudo e vamos falar disto a sério, de verdade. Isso, como funciona. A vida como Sem o lá dos gurus de não sei o quê. Eu só sei o teu ponto de partida. E tu só sabes o teu ponto de partida. Onde é que tu vais chegar? Como é que vais chegar? Quando vais chegar? Quando vais chegar? Em que condições chegas lá? Olha, acho que isso nem a Deus pertence. Porque é um processo transformacional pessoal tão grande. E esta é a magia do meu trabalho, quando eu digo o poder borboleta na vida das pessoas, é ver quando as pessoas realmente querem olhar para elas. Olha, eu não acredito numa série de coisas, tipo, tu não podes... Esquece o passado, apaga o passado, não podes. O passado está lá, existiu, fez de ti quem tu és hoje, como é que tu vais apagar isso? Né? Tá ali toda hora, ele está lembrando você, né? Pronto. Mas como é que vais apagar aquilo que te transformou Eu não acredito nessa história, apaga, esquece, não. Harmoniza-te com o teu passado. Não o podes mudar a forma como olhas para ele. Não podes mudar as pessoas da tua vida, podes mudar a forma como olhas para elas. Podes mudar
a forma como tu permites que elas te impactem. Podes mudar muita coisa, está em ti, é teu. Não é? É um processo que é teu, tão somente teu. Então, olhar para as pessoas, sabes? E vê-las a crescer como seres humanos, a melhorar substancialmente a sua forma de lidar com os outros, de comunicar com os outros, a puxarem cá para fora características como a gentileza, o amor. Isto parecem coisas muito abstratas, mas não são. Se eu me tratar a mim com gentileza, essa gentileza vai permitir com que eu me abra para ti. Não é? Então, esta é a minha magia, é o que eu adoro ver. É quando me ligam, olha Cris, sabes? Consegui falar com fulano assim assim, consegui mudar o rumo das coisas, consegui que me ouvissem, consegui ouvir, consegui mudar a dinâmica da minha relação com aquela pessoa, seja ela quem for. Consegui melhorar a forma como eu me aceito. Isso é. Sabes? A forma como eu me aceito, a forma como eu me olho. Isto para mim é o que faz com que o que eu faço tenha sentido. Entendes? E portanto, quanto tempo demora? Opá, tens todo o tempo do mundo. Isso daí para as pessoas é muito complicado, para as empresas mais ainda, né? Porque sendo também bem básico e objetivo, as empresas também não têm todo o tempo do mundo, né? No caso, para uma mudança, né? Pronto. Então também é complexo. Mas isso, é né? muito complexo, porque é muito complexo. Porque hoje em dia a noção de tempo está ligada aos conceitos TikTok da vida. Tudo acontece à velocidade, já não é de 1 minuto, é de 1 milésimo de segundo. Isso. As pessoas já não veem vídeos, as pessoas já não veem coisas, as pessoas fazem scroll. Isso. Direto. Não é? Portanto, a percepção mental de tempo está muito deturpada. Certo. Concordo 100%. Portanto, quando te dizem assim, olha, eu preciso que venha aqui, que resolva esta minha equipa, mas eu preciso que isso seja rápido. Eu olho e digo, ok, quão rápido? Como é que você está-me a pedir para eu mexer nas pessoas? O que é rápido para você, né? Mas nós não temos esse tempo, queremos resultados, É assim que estão, o rato da roda. Quer resultados. Epá, mata as tuas pessoas, tiras daqui e põe outras novas. Porque se não dás o tempo que as... Eu não conheço nenhuma cultura agrícola em que tu ponhas uma semente e não tem o tempo dela, né? Não, e que no milésimo de segundo a seguir tenhas ali uma árvore, ou uma planta, ou uma batata, ou sei lá. Não existe. Então, esta falsa percepção dos gestores, que é, quero rápido, se eles não mudam já, não sei, mando-os embora, tem que mudar já. Essa cultura vem das lideranças. E quando há bocado me perguntaste se as lideranças estão a fazer o que têm que fazer, não estão. Por causa disto. Processos de mudança, e repara, eu nem gosto de chamar mudança, porque mudar é tu não mudas a forma, vamos assim dizer. Mudar vais do ponto A para o ponto B. Isso. Mudar eu tenho este casaco, ele é o mesmo e vou pô-lo preto, mas ele é o mesmo casaco, não, só mudou a cor, não é? Isso é mudar. Estamos a falar de processos de transformação. A borboleta, que é uma larva que se transforma, não é, numa crisálida, que abre um casulo e que vem uma borboleta. Sabias que no mundo das borboletas de verdade, quando a borboleta está a sair do casulo, se tu fores lá tentar ajudar a borboleta, pegares nela para ajudares, a tua intenção é ajudá-la, não é? A não passar por um processo que para ti, aos teus olhos, te parece doloroso. Não é? Cortar aquela membraninha ali que está segurando. Menos do que isso. Quando ela já está mesmo a vir cá para fora,
Já quebrou a membraninha e está ali naquele esforço. Certo. Se tu lhe pegares assim nas asas para a ajudares a vir cá para fora, essa borboleta nunca vai voar. Porque as borboletas têm um pó nas asas, que é esse pó que faz com que elas possam voar. Quando tu as queres ajudar a acelerar o processo de saída do casulo, estás-lhes a tirar esse pó. Logo mataste a borboleta. É a mesma coisa. É a mesma coisa nas equipas. Se não for o tempo certo e eles próprios não tiverem a oportunidade de aprender. E agora, sabes que eu às vezes tenho assim uns pensamentos filosóficos muito esquisitos. Eu penso assim, epá, aceleram, querem já. Mas quem é que determina que tem que ser já? São as pessoas que querem já. Essas pessoas podem determinar outra coisa? Não podem. Pode. Estás a perceber os meus pensamentos filosóficos? Uhum. Porque é que não paras tu? Porque tu tens esse poder na mão. Porque é que não paras tu e não olhas pelas tuas pessoas, não cuidas delas, para que elas te possam dar o já? Não é? Tipo quando dizem, não, é o sistema diz assim, o sistema... Quem é que parametrizou o sistema? Não foram pessoas. Os sistemas não se parametrizam sozinhos. Quem é que define objetivos? Não são as pessoas. São os meus pensamentos filosóficos, quando estou sozinha a pensar, este mundo está muito esquisito. Portanto, quando tu exiges a pessoas que cumpram objetivos já, se tu exiges aquilo, não podes exigir outra coisa. Andas a correr atrás de quê? Adapta-se os objetivos, né? Quer dizer, é tudo a questão do planejamento, né? Se você tem tanta pressa, você já tem que pensar que qual tipo de pessoa que você vai ter lá. Não é? Agora, se você não tem tanta pressa, você tem condição de tentar mudar. Mas tu podes até manter a tua pressa, mas apoia as tuas pessoas nesse processo. Percebes? Uhum. Mantém a tua pressa, mas apoia as tuas pessoas na tua corrida, porque a corrida é tua. Não, é complexo isso. Por isso que o mundo corporativo ele é muito, ele é muito complexo, baseado exatamente nisso, né? Baseado que para tudo acontecer depende de pessoas. Pessoas por si só são difíceis, né? Claro que Então, sim. difíceis e Complexas. é a palavra certa, Muito né? complexas. Então, o que acontece? Então, se você tem um negócio que por si só ele tem uma estrutura que é complicada, porque você depende de mercado, você depende de ambiente, você depende de produto, é tanta coisa para aquilo, para aquele organismo, né, funcionar bem, mas você depende sobretudo das pessoas que vão saber apertar o botão correto para que o produto saia e vá para o mercado. Alguém que você vai conseguir fazer com que desenhe a estratégia para esse produto para o mercado, alguém que vai falar com o teu cliente, alguém que vai vender finalmente. Então, vamos dizer assim, é um macro sistema, né? Um ecossistema extremamente complexo. E no centro estão as pessoas. Até quando você fala em questão de pessoas dos dois lados, pessoas como aquelas que vão fazer acontecer, claro. E as pessoas do outro lado, aquelas que vão também comprar o teu Exatamente. produto, né? Por isso que hoje existe uma preocupação tão grande com a gestão dos clientes, né? Porque se você não tiver esse foco... Eu vou-te dizer, depois de ver o que eu vi naquela empresa, não vale aqui a pena dizer o nome da rede social, eu recuso-me a ter aquela rede social, eu não abro conta, porque depois de eu ver como é que eles tratam as pessoas, eu não quero ser cliente daquela rede, não quero saber, não sou, porque eu vi o que eles fazem às pessoas. E repara uma coisa, às vezes é só um bocadinho de bom senso, Eduardo. Mas é que é mesmo só um bocadinho de bom senso. Hoje em dia é possível teres trabalho híbrido, não é? A minha pergunta, com algumas questões, enfim, tens uma pessoa que não é português, tem família num país estrangeiro aqui dentro da Europa. Essa pessoa
e a empresa autoriza trabalho híbrido, portanto, autoriza X dias por semana em casa. Essa pessoa diz ao team leader: olha, eu estou muito preocupado porque a minha irmã detectaram-lhe um tumor não sei aonde e eu não vejo a minha família há não sei quantos meses e eu gostava muito de aproveitar, sei lá, quinta e sexta e ir ao meu país. Não podes, porque a minha irmã vai ser operada de urgência e eu estou muito preocupado. Não podes, porque tu marcaste aqui que ias trabalhar no escritório, tens de trabalhar no escritório. Mas como não podes dar a essa pessoa a tranquilidade emocional, porque se essa pessoa cumpre... no escritório vai ser interrompida várias vezes com ligações. E mais, essa pessoa diz assim: eu vou, mas eu vou cumprir com os meus horários e vou cumprir com os meus objetivos a nível remoto. Não podes, porque disseste que vinhas para o escritório, vens para o escritório. Então, estás a perceber onde é que estas questões de queres mudanças já, muda tu também já. É lógico. Percebes? Na forma como cuidas dos teus. Não, isso tem tudo a ver. Você aproveitando esse exemplo que você deu, que a pessoa está fora do país, esse exemplo recente agora que você deu. E qual a importância de vivermos fora dos países e quais são as aprendizagens que nós podemos ter com isso, né? Olha, eu acho que nós os dois podíamos fazer um podcast só sobre isso. Isso daí para mim, eu às vezes eu tenho que me botar na posição de entrevistador, sabe? Porque senão... Um dia vou eu entrevistar, porque essa pergunta era para mim. Porque senão realmente é um assunto muito vasto e que eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir de você, tá? Eu vou-te dizer sinceramente, eu como mulher, a minha perspectiva dessas experiências como mulher é diferente da tua como homem, até porque os dois vivemos em sociedades muito machistas, não é? E portanto a minha percepção é um bocadinho diferente. Olha, viver fora do meu país, em sociedades diferentes e de uma forma muito intensa, e quando eu digo viver é viver. Não é ir passar um mês de férias ou ir trabalhar um mês para um sítio e voltar. Isso não é viver. Viver é absorver a cultura, é ultrapassar os obstáculos culturais que tu tens dentro de ti, não é? E que são levantados com a convivência e com, não é? E para só pegar, não tem que querer cortar teu raciocínio, isso acontece muito, né? Porque principalmente a história dos expatriados, né? E quando vão para lugares onde a cultura é um pouco diferente, então eles tendem normalmente a viver em casulos, em bolhas, né? Vivem em bolhas. Né? Então quer dizer, eu moro fora do país, mas ele só está se relacionando com os expatriados que tem, amigos dele, que são do mesmo país, que falam a mesma língua, que se for o país falar uma língua diferente, que comem a mesma comida, né? Quer dizer, o que você quer dizer de sobreviver é isso, né? É você fugir dessa bolha, de fato, falar a língua da pessoa, tá na casa da pessoa, que vai ser uma comida totalmente diferente, né? Pronto. Então, é isso mesmo. Claro. É essa clareza toda. Ou seja, eu vivi em países onde eu realmente vivi como se vivesse a vida de uma pessoa de lá. Ou seja, não fui expatriada, não tinha contratos milionários, não vivia em bolhas e posso-te até dizer de uma forma, enfim, que não fiz muitas amizades entre a comunidade portuguesa, porque não me identificava muito, precisamente porque eu também era vista um bocadinho como uma renegada, porque eu vivia como moçambicana e não como portuguesa expatriada. Pronto, então havia ali uma conflito. Um conflito, sim. E foi por exemplo, já vivi em Espanha e foi uma diferença, uma experiência muito diferente e para mim muito mais enriquecedora viver ali em África, em Angola, vivi, e em Moçambique vivi. E então, olha, trouxe-me para já, tirou-me da minha arrogância. Sabes? Porque... Baixou a bola, né?
Sabes, a minha arrogância europeia. Ah, Tirou-me a arrogância europeia. Porquê? Porque nós aqui também vivemos na nossa bolha, não é? E há coisas que para nós não fazem mínimo sentido, porque já estamos numa fase, sei lá, de desenvolvimento cultural dentro da sociedade, que há coisas que não nos fazem sentido nenhum. E levar com esses choques de realidade, para mim, foi mesmo sentir, espera aí, afinal nós não sabemos tudo. Espera aí, que há aqui pessoas que pensam de maneira diferente, mas têm por que pensar de maneira diferente. Depois, portanto, isso foi muito engraçado, porque realmente a forma de raciocinar das pessoas é tão diferente. O que para mim não é um palavrão, para aquelas pessoas é um palavrão. Portanto, coisas que para mim não eram asneiras, para aquelas pessoas eram asneiras, ofendiam-se, faziam queixas, eu não percebia nada. Eu não percebia nada ao princípio. E ao princípio tive uma experiência, a sério, mesmo, que foi a primeira que me fez tipo, espera lá, Cris, que tu tens que perceber como é que isto funciona aqui. tem alguma coisa errada. Em ti, não é nos outros. Então, aqui em Portugal nós temos esta coisa de eu falo contigo, por exemplo, às 10 da manhã, não é? E digo, olha, Eduardo, então vamos confirmar, combinamos a nossa reunião para as 5. Na minha cabeça, se eu falo contigo às 10 da manhã, a reunião é às 5 da tarde. Isso. Porque aqui não dizemos às 17, dizemos às 5, às 11, à 1, às 2. E é uma percepção. Então, eu estava lá em Moçambique a trabalhar há muito pouco tempo nessa empresa, da qual ainda hoje sou consultora, e há um senhor que liga e não sei o quê, e eu digo, pronto, está bem, então combinamos a nossa reunião para as 5. Chega às 5 da tarde, o senhor não aparece, e eu... Bom, olha, Não veio. esqueceu-se, não veio, pronto. Às 5 da manhã o meu telefone tocou. A senhora não vem? A senhora não veio para a sua reunião e eu a dormir em pé. Ainda por cima, eu não sou uma pessoa de madrugar, nada, não odeio madrugadas. E eu 5 da manhã pensava que tinha caído o mundo. Eu assim, mas o senhor está onde? Então eu estou à porta do seu escritório. Está onde? Mas nós combinámos às 5. Não, isso era às 17. Está vendo? Estás a ver o poder da comunicação? Então, viver nestes países ensinou-me a comunicar de uma forma muito melhor, a ser mais clara nas minhas intenções. Fez-me viver imensas aventuras e fez-me mudar muito a minha percepção do mundo, da realidade, dos outros, até a forma como as amizades se constroem. Aprendi a cozinhar coisas novas, eu adoro cozinhar, e sinceramente mudou-me como pessoa, no sentido de me ter transformado em alguém mais humanizada, mais próxima dos outros, mais interessada em perceber quem tu és, sabes? Mudou-me muito nesse aspecto, muito. Não, eu concordo com você, é interessante. E o que eu acho que é mais importante, principalmente quando falamos de África, né? Porque eu percebi, assim, muito interessante, 20 anos atrás, quando foi a primeira vez que eu fui, era uma realidade, hoje é outra, percebe-se claramente que houve uma evolução, né? Que isso é muito bom. Mas o que é interessante é a gente perceber que, além dessa questão cultural que existe, a gente não pode simplesmente dar a cana, né? Tem que ensinar a pescar, porque senão não adianta, você não fez... É a história do legado, né? Quer dizer... Olha, sai da minha cabeça. Eu estava agora a pensar exatamente nisso. E há uma história super interessante. Eu não sei se já viste este vídeo, que é um senhor italiano, eu não me lembro do nome do senhor, mas o vídeo é incrível, porque é um senhor italiano que foi consultor muitos anos para a África, não é? Com essa história de leva a cana, dá-lhes o peixe, leva a cana, leva a pesca, faz tudo, pronto. E ele fala exatamente destas diferenças culturais e da arrogância com que as pessoas vão, entre aspas,
ajudar a África. Eu não gosto dessa expressão porque, enfim, isso leva-nos a outras conversas. De qualquer das maneiras, o senhor conta a história que ele, com a equipa lá de consultores, chegam a um sítio, não sei se aquilo era, olha, não sei onde é que era, se era Senegal, não sei onde é que era, países africanos, que estava a investir o Banco Mundial e não sei o que da agricultura, e estavam a investir muito no desenvolvimento agrícola daquele país. E eles chegam lá, e foi desta arrogância que eu saí sabes, eu sei tudo, não sei nada, eu sei nada. Então, chegam lá os senhores e esse senhor, chefe de equipa, não sei o quê, e aquilo era um vale, era uma aldeia tribal, palhotes, aquelas coisas mesmo tribais, como nós vemos lá, não é? Porque é assim que funciona. E era um vale com uma terra muito fértil, verdejante, uma terra espetacular, e com um rio lá embaixo. E eles tinham uma cultura de tomate, uma coisa de tomate. E eles chegam lá e dizem, mas vocês só cultivam este tomate? Não, com esta terra, com esta qualidade. Não, vocês podem ter uma cultura de tomate incrível, podem ter tomate enorme, super bom, enriquecer, enfim. E os aldeões olhavam para eles e tipo, não, nós não queremos pôr tomate aí. Mas a terra que vai do vale ao rio, tem super fértil, super fértil, tem tudo a ver com tomate. E os aldeões, mas nós não queremos fazer isso. Mas nós vamos vos ensinar. Então lá vão os consultores, não é? Estes eram do FMI, era assim uma coisa. Lá vão eles, põem uma cultura espetacular, vão ter o melhor tomate do mundo, vão exportar tomate para o mundo inteiro, sei lá. Tipo, a loucura do tomate. E os aldeões olhavam e diziam, pronto, se vocês dizem... ok, lá fizeram lá a cultura do tomate, iam ser o melhor tomate da África e arredores. Vem a época das chuvas, estava aquilo já tudo preparado, o rio sobe, e vêm os hipopótamos. E os hipopótamos comeram tomate. Percebeste? Isto é um senhor que conta isto num vídeo. E eles dizem, mas então vocês não disseram, e os aldeões, vocês não perguntaram? Esta história é real, é verídica. Portanto, eu acho que viver fora ensinou-me a perguntar e não a assumir, sabes? Não, isso faz todo sentido, né? E essa foram e nisso daí traz para você várias experiências, né? Quer dizer... Muitas! Isso e também é uma história... Eu costumo dizer que é tão rico, né, essas experiências que você tem de coisas que você primeiro lhe chama a atenção porque está fora do seu padrão de cultura. Segundo, porque você próprio comete gafes, né? Quer dizer, tantas gafes sociais que eu cometi, tantas. Isso daí eu sempre dizia, eu sempre falo isso, que quando você voltava, né, em períodos de Natal, essas que voltavam normalmente para tua terra, né, de origem, né? E aí você era uma pessoa muito interessante, né? Porque você tinha histórias assim, né, fantásticas, né? Todo mundo dizia, o contador de história, né? Sim. Né? Eduardo, eu encontrei uma nova definição para a expressão VIP ou VIP. Nós os dois e outras pessoas que eu conheço somos VIPs. Sabes porquê? Por quê? Very interesting people. Isso. Não é very important, é very interesting people. Okay. Nós somos VIPs, very interesting people, pessoas muito interessantes. Mas isso daí você só consegue acumulando. E foi aí também que você começou a criar esse teu hobby ou paixão pela culinária? Como é que foi? Culinária, eu sempre gostei de cozinhar. Sempre. É um hobby que no hobby normalmente está ligado à paixão. É uma paixão. É uma paixão e é uma coisa que eu gosto de desenvolver. Quando nós éramos pequenos, a família da minha mãe é meio alemã, meio espanhola. Certo. Então, nós lá em casa, quando éramos crianças, nós sempre comíamos tortilha de batata. Que era uma coisa que os meus amigos pequenitos, éramos pequenos. Ninguém comia em casa, nós comíamos tortilha de batata. E a minha mãe
nunca dizia salsicha, dizia salchicha, porque vem do espanhol salchicha. Certo. Portanto, nós em casa comíamos comida meio espanhola e muito comida alentejana. E eu fui educada uma parte da minha infância, fui educada numa daquelas casas tradicionais, antigas, de clã alentejano. Eu venho de uma família muito, de um lado muito pouco tradicional, do outro lado muito tradicional. Por isso é que eu sou esta pessoa meio excêntrica que está aqui hoje. Mas pronto, então, eu fui educada naquelas casas antigas, solares alentejanos, com as senhoras lá, as nossas cozinheiras, e as senhoras que tomavam conta de mim, etc. Então, eu lembro-me de pequenina, a casa lá de Estremoz tinha um fogão a lenha enorme, daqueles com 2 portas grandes mesmo, onde se fazia o pão, e eu fascinava-me a ver a Maria e a Margarida a bater a massa do pão, a amassar, a fazer ali no fogão, e elas ensinavam-me. E elas diziam, a menina um dia vai crescer e vai ter que saber governar uma casa, um dia vai ter que saber mandar fazer as coisas. Para poder mandar vai ter que saber, não é? Ó sabedoria, né? Pois, como é que a menina um dia vai querer tomar conta, governar, como se dizia antigamente, governar uma casa se não souber cozinhar? Então eu muito pequenininha, eu lembro daquele fogão que era maior que eu, de onde saía pão quente. Estes cheiros, sabes? E a senhora da manteiga, pronto, a senhora do leite e da manteiga ia todos os dias entregar leite fresco e manteiga fresca lá à casa. Então, sabes, estes cheiros, o cheiro dos coentros, o cheiro daquela cozinha muito tradicional, por um lado. Eu cresci ali, até porque eu era muito pequenita e não havia mais crianças naquela casa e as empregadas tomavam conta de mim e levavam-me para o pé delas. Passou a ser uma para você tipo uma diversão, né? Espetacular. Tudo era grande, não é? Pronto. Ensinaram-me a bordar, eu sei bordar, sei cozer, estás a ver que era? Pronto. Entretanto, depois, em casa dos meus pais, a magia desta coisa de sermos exóticos. Nós éramos diferentes. Comíamos tortilha de batata, que mais ninguém sabia fazer. Então, a cozinha, para mim, foi sempre o coração de uma casa. Mesmo. Entretanto, quando fiquei com os meus miúdos e quando eles começaram a crescer, eu quando começaram também a ir para a escola, eu fazia-me confusão eles comerem comidas que eu não sabia de onde é que aquilo vinha, então cozinhava muito para eles. Eu por um período da minha, por isso é que eu digo, eu tenho 114 vidas com 57 anos de idade. Houve um período da minha vida que eu fui muito dona de casa, quando eles eram mais miúdos. Cozinhava para eles e ensinava-os a cozinhar. Porquê? À sexta-feira eu fazia a noite nossa, sabes, de cozinhar com eles, esperava por eles para chegarem e me punham-os comigo na cozinha e tenho livros de culinária do mundo inteiro. E havia um dia que havia um dia da semana que era o dia de experimentar receitas novas. Então, a culinária, para mim, o cozinhar, eu não pretendo ser chefe, não sou chefe de nada. Não... Mas você nunca estudou isso? Não. Mas estudo sozinha, aprendo. Sim. Porquê? Sempre foi onde eu encontrei um espaço de amor. Mas você gosta de fazer aquela cozinha que você experimenta ou você segue sempre a tradição? As duas coisas. É muito engraçado. Na minha cabeça, coisas que eu nunca juntei, eu olho e parece que na minha cabeça, sozinha, aquilo começa a fazer sentido. Tipo, aromas citrinos batem certo, por exemplo, com anis, por exemplo. Eu nunca aprendi isto, mas na minha cabeça... Faz o match, né? Faz um match, sabes? Portanto, eu gosto de experimentar, gosto de seguir receitas diferentes, de experimentar coisas diferentes, porque é à mesa que nós juntamos os nossos, não é? É verdade. É à mesa que nós partilhamos o amor que temos uns pelos outros, seja a nossa família de
de sangue, seja a família de vida, não é? Onde é que as pessoas convivem? Onde é que as pessoas partilham histórias? É à mesa. Então, para mim, cozinhar é um ato de amor muito grande, porque é a alquimia, é onde nós pomos a nossa energia, não é? Faz todo sentido. Então, eu gosto de desenvolver pratos novos, gosto de pôr as pessoas quando faço jantares em casa, gosto que venham para a cozinha e todos a ajudar, sabes, aquele barulhinho, aquele movimento, uns descascam coisas, outros não sei. Encontro social, na realidade, não é que se torna a cozinha, Então, né? cozinhar é um ato de amor, sabes? Ah, E gosto de partilhar as experiências das minhas tias antigas, a sopa alentejana, a carne alentejana, aquilo que é a minha raiz. Adoro fazer tortilhas. também, né? Não esqueceu. Também, não. Então, cozinhar para mim é essa magia, sabes? De partilhar amor e de partilhar momentos. Onde eu conseguia conversar com os meus miúdos era nessas sextas-feiras à noite, em que. Absorveram esse gosto, Sim. né? Um deles faz pão, vende pão, é mestre de pão. O outro, eu lembro-me das vezes eu ia sair para fora com amigas e ligarem-me. Como é que tu fazes a carne assada? Como é que tu pões aquilo no forno? Então hoje são miúdos que dão valor a esse tipo de comida e que partilham isso com as suas pessoas. Então, Que hoje é muito triste, não é? Você vai no supermercado e compra aquilo já pronto, não é? não consigo. É. Eduardo, não consigo. Eu não consigo comprar um frasco de maionese feito. Não é porque eu ainda, pronto, mas se calhar já sou uma ave em vias de extinção, não sei. Cristina, acho que foi fantástico essa nossa conversa, né? Começou no efeito borboleta e terminou na cozinha, tá vendo? E na sopa E alentejana. na sopa alentejana. Mas muito obrigado, tá? Nosso tempo terminou, tá? Muita gratidão. Eduardo. Muito obrigado pela tua visita e pela tua presença. E vocês já sabem, esse é mais um episódio do nosso Business to Podcast. Vocês podem conhecer melhor sobre a Cristina depois nos créditos, que vão estar embaixo, né? Que vocês podem pesquisar. E até a próxima. Muito obrigado.